Esta noite é uma noite de celebração. É uma noite em que este culto está recheado de homenagens às mães, a esta figura extraordinária chamada mãe. Então escute. Eu disse esta semana, postei até um vídeo, conta-se que um bebê estava para ser enviado a este mundo, para nascer. E ele questionou com Deus, ele falou, mas Deus, quem é que vai cuidar de mim lá na terra? Quem é que vai me dar o alimento? Quem é que vai me dar banho? Quem é que vai me ensinar a falar, a andar? Então Deus respondeu para o bebê, fique tranquilo, eu já designei um anjo que vai cuidar de você. Então o bebê questionou com Deus, falou, mas a terra é um lugar perigoso, é um lugar de tantos perigos. Quem é que vai me proteger? E Deus lhe respondeu, não se preocupe, o anjo que eu designei vai cuidar de você. Então o bebê perguntou para Deus, falou, eu posso saber o nome do anjo que vai cuidar de mim na terra? E Deus lhe respondeu, você pode chamá-lo de mãe. Nem todos os anjos têm asas, sabia disso? E a mãe, de fato e de verdade, eu falo por conta da minha mãe, eu não conheço a sua, tá? Mas a mãe, de fato e de verdade, é um anjo que não tem asas, né? E que cuida, de fato e de verdade, dos filhos. Tá? Os que trouxeram a Bíblia, eu vou compartilhar uma breve mensagem e depois nós vamos para as homenagens. Abra no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Enquanto você encontra, deixa eu te passar outra coisa. A diferença do pai para a mãe. O pai, na época do frio, ele fala com o filho, meu filho, esse cobertor dá para nós dois. Está muito frio, dá para nós dois. Mas somente a mãe é capaz de dar o cobertor para o filho e ficar a noite toda com frio. Na época da fome, da escassez, o pai é capaz de partir o pão com o filho. Ele fala, meu filho, metade é minha e metade é sua. Mas somente as mães são capazes de dar o pão todo para o filho comer e ela ficar com fome. As mães, de fato e de verdade, elas são especiais. Quando Deus olhou para essa terra e procurou um amor na terra, para que ele pudesse fazer menção e a gente pudesse ter noção, ter ideia do grande amor dele por nós. Ele olhou o amor do pai e disse, esse não. Olhou o amor do irmão para com o irmão, a irmã, esse não. Olhou o amor de marido e esposa, de esposa e marido, esse não. O amor que Deus encontrou foi o amor de mãe. Sabe o que diz esse livro? Ainda que uma mãe viesse esquecer do filho que ela amamentou, Deus diz, eu jamais me esquecerei de vocês. Então esse foi o maior amor que Deus encontrou nesse mundo, na terra, para que eu e você pudéssemos ter uma noção, uma ideia do grande amor dele por nós. Deus ama você. E em especial Deus ama as mães. É uma missão especial que Deus deu somente à mulher. Eu digo, falei isso e repito. Ser mãe é uma graça que Deus concedeu somente às mulheres. O dom materno. E toda menina, ela extravasa esse dom materno com a boneca. Ela é mãe da boneca. Ou então ela extravasa o dom materno com o cachorrinho, o gatinho, o pet, o ursinho. Ela fala, vem aqui com a mamãe. Ela está extravasando o dom que está codificado nela. E essa menina cresce e de repente se torna uma mulher. E ela nem gera de repente no seu útero, no seu ventre, um filho, uma filha. Mas ela extravasa de repente esse dom materno que está codificado nela, assumindo a maternidade dos seus pais que já estão idosos. Quem é que nunca viu isso? A mulher não teve filhos e agora os seus pais estão velhinhos e ela trata o pai velhinho, a mãe, como se fossem seus filhos. O fato é que Deus concedeu a graça de ser mãe somente às mulheres. É uma graça especial. Mas Deus concedeu a graça de ter mãe a todos nós. Deus é bom. A graça de ser mãe Ele deu somente para as mulheres. A graça de ter mãe Ele deu para todos nós. Tem alguém aí, não? Então, Efésios, no capítulo 6, o verso 1 e 2. A palavra do Eterno diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E lá em Êxodo, está completo.
Diz: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra e para que tudo te vá bem. Quem honra pai, honra mãe, tem vida boa e vida longa nessa terra. Então, pai e mãe, eles são referenciais de bênção ou de maldição. Depende do modo como o filho vai tratar o pai, vai tratar a mãe. Então, isso é um ponto importante. Mas eu quero orar por todas as mães. As que estão aqui, as que não estão. Eu quero fazer menção na minha ministração sobre alguns tipos de mães, que provavelmente você conhece, todas elas que eu vou mencionar aqui. O primeiro tipo de mãe que eu quero invocar graça especial, a bênção de Deus sobre elas, são as mães completas. E por que mães completas? São aquelas que geraram no útero, no ventre, e tiveram o privilégio de gerar no lar, de gerar no seio da família. A mãe completa é aquela que é mãe do filho ou da filha, mas ela não está sozinha na responsabilidade de criar o menino, de criar a menina. Ela tem um esposo, ela tem um marido que dá suporte. Então é uma mãe completa. Ela não está sozinha com a responsabilidade de cuidar, de proteger, de alimentar, de encaminhar para a vida. Ela gerou no útero e ela está gerando no lar. Está preparando o menino ou a menina para a vida. Mas ela não está sozinha. Ela tem um companheiro, tem um marido. Ela tem o pai da criança que está ali também para dar o suporte naquilo que for necessário. Então que Deus abençoe as mães completas. As mães que geraram no útero, no ventre, estão gerando no lar, estão gerando para a vida. Daqui a pouco o lar vai parir esse menino para a vida. Vai parir essa menina, esse garoto, essa garota para a vida. E ela é mãe completa porque ela não está sozinha. Ela tem o pai que está dando suporte nessa criação. E nós temos provavelmente a mãe completa aqui hoje. Segundo tipo de mãe que eu quero pedir graça especial do Eterno. Para as mães que não tiveram o privilégio de criar o filho. Aquelas que perderam, quer seja por conta de um aborto espontâneo, ou quer seja o garoto, o menino nasceu, a menina nasceu, mas não durou. Por questões as mais variadas. O menino, o bebê, morreu. E essa mãe, embora tendo sido mãe, embora tendo a oportunidade de extravasar o dom materno, ela não teve o privilégio de criar o seu menino, a sua menina. Eu falo isso, talvez você não saiba, mas eu e a bispa Aurélia é mãe. 2 meninas. E entre as 2 nós tivemos um menino. E o Senhor recolheu esse menino. Ainda bebê. Durou 10 dias. Graças a Deus que nós tínhamos uma e depois tivemos a outra. Mas eu estava pensando, meditando, quantas são as mães que geraram o único e perderam esse único. São mães de filhos perdidos. Filhos que Deus recolheu de alguma forma. Mas são mães. Geraram, não tiveram o privilégio de criar. Mas extravasaram o dom materno na gestação, na hora que deram à luz. Eu quero pedir graça especial para essas mães sem filhos. Mães sem filhos. Mas que, de alguma forma, está na lembrança dessa mãe, a gestação, está na lembrança da mãe, o bebê, que ainda que não tenha sobrevivido, mas o dom materno foi extravasado. A outra mãe que eu quero pedir graça especial hoje à noite, não sei se tem alguma aqui hoje, a mãe de filhos especiais. Um menino ou menina especial, nasceu com alguma limitação. Se ser mãe é um desafio, é uma responsabilidade, mãe de filho, de filha, que não tem nenhuma limitação, imagine você, a mãe que é mãe de um menino que nasceu com a limitação. Menino especial. A menina especial. A gente vê isso todo dia. Meu coração parte em 1000 pedaços quando eu vejo uma mãe naquela luta, o desafio. De repente, o bebê cresceu, está ali, é adolescente ou é jovem, mas está numa cadeira de rodas. Não foi acidente, não foi nada que aconteceu com ele enquanto era normal, mas de repente, nasceu assim. Nasceu com limitações, nasceu com alguma dificuldade. Limitação auditiva, limitação em relação aos olhos, limitação em relação à locomoção. Então, eu vejo na rua. Essa semana mesmo passou uma senhora magrinha, a filha na cadeira de rodas, deficiente.
Meu coração partiu em 1000 pedaços semana das mães. E ali passando uma mãe que tinha uma responsabilidade dobrada, que não tem sossego, porque esse tipo requer atenção 24 horas por dia. Só quem já assistiu isso de perto sabe do que eu estou falando. Você não pode se descuidar um momento do menino, da menina ou do adolescente, e cresceu, é rapaz, é moça, está lá e deficiente. É o tempo todo esse anjo sem asas, que é a mãe, está lá cuidando. E troca fralda não é só enquanto é bebê. Troca fralda não é somente enquanto é de colo. Mas tem que trocar fralda a vida toda. A vida toda. Troca fralda, faz a higiene. Deu banho não somente enquanto era bebê, mas dá banho até hoje. Embora tenha crescido, é um adolescente, é um rapaz, é uma moça ali com limitação na cama ou na cadeira de rodas. Mas para aquela mãe, é bebê a vida toda. A vida toda é um bebê, que tem que dar a papinha na boca. Tem que dar uma mamadeira, de repente. Repito, tem que trocar fralda, tem que dar banho. Então é a mãe que não tem sossego por conta de ser mãe de um filho ou de uma filha especial, com limitações. Então eu estava pensando, eu falei, meu Deus do céu, essa senhora passando aqui, empurrando a mulher. Nitidamente você faz a leitura, você vê que ela se deu. Ela não teve tempo de cuidar dela, a mulher está acabada, a mãe está acabada, não teve tempo de se cuidar. Porque, repito, esse tipo de filho, de filha, requer atenção 24 horas por dia. Não é só durante o dia, é à noite, é madrugada. E levanta e vai lá e olha e de repente confere, você está respirando. Então eu quero pedir graça especial do Eterno. Eu não sei se tem alguma aqui hoje à noite. Para essa mãe também. Para todas elas. Dia das mães, mães de filhos com necessidades especiais, com limitações. E que elas precisam de graça especial dobrada. Se a mãe precisa de graça especial para criar o menino, a menina, muito mais. Essa mãe que tem que criar um filho, uma filha que tem limitações. Que é especial. Ela precisa de mais graça ainda. A sensação, de repente, que ela teve quando o menino nasceu, a menina, e limitações, e a sensação, certamente, uma tristeza. Porque ninguém quer ter um menino assim, uma menina assim. Mas aprove a Deus que fosse assim. Ela poderia, de repente, ter entregue esse bebê com limitações, com deficiência. Numa instituição, num orfanato, poderia ter entregue lá e viver a vida dela. Mas não. Ela gerou no útero, no ventre. E ela quer continuar gerando ali. Ela quer cuidar. Ela poderia falar com ela mesma, pernas para que te quero. Meu nome é Já Fui. Vou entregar esse menino, esse bebê, para alguém, para uma instituição. Mas eu vou me safar disso. Mas não, ela assume a maternidade, ainda que seja de limitações, deficiente, mas eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E uma coisa que eu já notei, parece que esse tipo de bebê que de repente, alguém pode pensar que vai morrer logo. Não, isso aí é só um tempo. 5 anos, 10 anos, 15 anos, e daqui a pouco o alívio. Mas não, parece que esse tipo dura 200 anos. A mãe está ali só o caco, só a capa do Batman, cuidando. E está durando. Está durando. Eu quero pedir graça especial do Eterno para esse tipo de mãe também. Eu quero que você una a sua fé com a minha hoje. Para a gente pedir ao Eterno que conceda a essas mães que estão por aí a graça necessária. Porque, repito, se para criar um filho que não tem limitações, uma filha, precisa de graça, a mãe precisa de graça especial. Imagine a mãe que tem um bebê assim, um menino, uma menina assim. Muito mais graça ela precisa. E só sabe do que eu estou falando aqui, se você conhece uma mãe que tem um filho, uma filha assim. Aí você tem noção do que eu estou falando aqui. É graça dobrada, é graça triplicada, é graça multiplicada sobre essas mães. O outro tipo de mãe que eu quero pedir graça especial hoje à noite
E não sei se tem alguma aqui. A mãe adotiva. A mãe que eu não tive o privilégio de gerar do seu ventre, no seu útero, o bebê estéril. A mãe estéril que de repente tentou a vida toda gestar, ser mãe, gerando no seu útero, no seu ventre, e de repente não conseguiu. E resolveu adotar. Adotou o menino, a menina. Não gerou no útero, no ventre, mas ela assumiu a maternidade para gerar para a vida. Não gerou no útero, mas gerou no coração. Você conhece alguma mãe assim? Mãe adotiva, mãe de filhos adotados. E que extravasou o dom materno, cuidando como se fosse gerado dela mesma. Eu quero pedir graça especial para as mães de filhos adotados. Porque se existe um amor natural, quando o filho foi gerado no ventre da mulher. Então que amor é esse dessa que não gerou no seu útero e no seu ventre? Que amor é esse? É um amor que Deus colocou no coração dessa mulher. Para ser extravasado como se o menino fosse dela, de fato e de verdade, como se fosse o filho dela, gerado das suas entranhas. Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Assume a maternidade ali como se fosse gestação sua. Só que não. Não gerou no útero, mas gerou no coração. É mãe. E de repente o menino chama ela de mãe, o coração toca, quer partir 1000 pedaços. Eu ouvi, mãe, mãe. É como se fosse uma melodia aos ouvidos dessa mãe. Não gerou no útero, não gerou no ventre, mas gerou no coração. Você pode dizer amém por isso? Eu quero aqui fazer a menção também de um outro tipo de mãe. A mãe em memória. A mãe que já foi, que o Senhor recolheu. E de repente você é o filho, a filha que está aqui. E a partida da sua mãe deixou uma lacuna. Não só na família, mas deixou um vazio na casa. Deixou um vazio no seu coração chamado saudade. As mães são especiais de fato e de verdade. Eu não acredito que a mãe possa ter partido para a eternidade e não deixado a marca do amor de mãe no filho, na filha que ficou. E eu me lembrei, quando a minha mãe se foi, minha intercessora, eu cresci na barra da saia dela, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo os princípios elementares da fé cristã. Ela me cobria de orações. Eu vi nenhuma, nem 2 vezes, passando pela porta do quarto dela, eu adolescente. A porta entreaberta do quarto dela e ela ajoelhada do lado da cama, orando e pedindo a Deus que abençoasse os filhos. Só que aprove a Deus recolher a minha mãezinha. Aquela que me gerou no útero, me gerou no lar, me gerou para a vida. Então, a minha mãe está em memória. Eu faço menção das mães que estão representadas aqui e que também estão em memória. Sua mãe se foi, de repente, o Senhor a recolheu, e de repente, você só acordou para o valor que ela tinha quando você a perdeu. Eu já falei isso aqui N vezes, eu comecei pregando em velórios. Preguei em velório de filho, em velório de pai, em velório de mãe, de avô, de avó, velório de bebê. Eu já ouvi muita coisa nos velórios. E nada toca as cordas da alma da gente num velório mais do que você ouvir um filho, uma filha, abraçando o corpo frio da mãe, beijando e falando: mamãe, eu te amo, eu nunca disse que te amo, mas agora eu quero dizer que eu te amo. Eu falava: meu Deus do céu, por que não falou enquanto ela estava viva? Por que não beijou enquanto estava viva? Esperou partir para descobrir o valor que ela tinha, para descobrir o anjo que ela era. E agora está órfã de mãe. Compreende o que eu estou falando? Tem gente aqui que sabe do que eu estou dizendo. A dor de perder a mãe é uma dor que não existem palavras no vocabulário humano para descrever.
aquela que te gerou, aquela que cuidou de você, que te deu peito. E de repente, ela se foi. E a gente no corre-corre da vida e vai e de repente a gente não tem tempo para aquela que é o anjo sem asas, que cuidou da gente, que vela pela gente, aquela que não tem ninguém na arquibancada da vida que torce mais pela gente do que a mãe da gente. As mães que estão aqui sabem do que eu estou falando. É torcedora de carteirinha e torce pelo menino, pela menina, e vibra com as suas conquistas e fica chateada quando não dá certo, quando deu errado. Eu sei do que eu estou falando. Eu quero pedir graça especial pelos filhos que perderam as suas mães. Sua mãe está em memória, mas eu quero juntamente com você louvar a Deus. Não conheci sua mãe, mas eu quero louvar a Deus por esse anjo que você teve no contexto da sua vida e que Deus recolheu. E se você ainda tem mãe, não espere Deus recolhê-la. Não espere Deus chamar sua mãezinha para você dar o valor que ela merece, dar dignidade a ela. Eu já falei isso aqui 1.500 vezes e nunca é demais repetir. A minha mãe fez isso para criar os 3 filhos. Lágrima de sangue. E depois que eu cresci, que eu consegui uma estabilidade financeira, eu fiz um pacto com Deus. Todo mês eu posso estar apertado que for, mas eu quero ir no banco depositar um mensalinho para ela. Nunca deixei de ir ao banco, ela morando em Minas, a gente aqui, a gente por tanto lugar do mundo. Nunca deixei, mesmo no aperto, no estreito, nos desafios financeiros. Eu sempre entendi que a minha mãe tinha que ser prioridade dos meus compromissos. Eu ia no banco, eu não tinha um Pix para fazer um Pix. Tinha que ir ao banco e botar no envelope. E eu ali na fila, e com uma gratidão enorme pela minha mãe. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar o seu coração. E a minha irmã, lá morando próximo da minha mãe, um dia virou para mim e falou assim, você é bobo, rapaz. Ela recebe a pensão do governo, ela está juntando dinheiro, e você fica mandando dinheiro para ela, está sobrando. Eu falei, não, me interessa se está sobrando. É eu e Deus. Eu quero fazer a minha parte. Porque eu sei o duro que ela deu para criar. Ela tirou da boca para dar para nós. Às vezes, a senhora não vai comer não? Não estou com fome não. E depois, mais tarde, a gente descobriu que ela estava com fome, mas para poder deixar para os filhos comerem, ela simulava que não estava com fome. Não, pode comer, depois eu como. Está ouvindo? Mãe, você pode procurar algum outro ser parecido. Eu duvido que você encontre. A mãe é especial. Dê um aplauso à sua mãe, a mãe que você teve, a mãe que você tem, a sua esposa que é mãe. Ela é especial. Ela é especial. Então vamos, eu ia falar 10 minutos. Então, a outra mãe que eu quero fazer menção hoje é a mãe solteira. A mãe carreira solo. A gente não precisa ir longe para encontrar. E de repente, na tenra idade, adolescente ou jovem, acreditou nas promessas de um Dom Juan. E ela se entregou, ficou grávida. E na hora que a gravidez foi descoberta pelo Dom Juan, ele, pernas para que te quero, se mandou e ficou essa mãe para fazer carreira solo agora, sem o suporte, sem o pai do menino ou da menina. Acreditou, confiou. Ah, eu te amo, prova que me ama. E ela se entregou, e de repente uma gravidez. E ele se mandou. E agora essa mãe faz carreira solo. Ela tem que ser pai e tem que ser mãe desse menino, dessa menina. É uma mãe incompleta no que diz respeito à ausência do pai, daquilo que gerou. Mas ela assume e ela cria a duras penas o menino, a menina. Ela dá o tudo. Então, se é um desafio, a mãe completa, cuidar do menino, da menina, criar. Imagina a mãe solteira.
ou porque perdeu o esposo, ficou viúva, ou então porque o pai se mandou. Mas é mãe. E ela precisa de uma graça dobrada. Porque ela tem que ser pai e tem que ser mãe. A minha mãe foi pai e mãe da gente. Fui criado sem pai. Sem a figura paterna ali. Sem alguém para dar o suporte. Para assumir os compromissos financeiros. Sem alguém para assumir a disciplina na criação dos filhos. Sem pai. Então a minha mãe foi pai e mãe. Tinha uma graça especial de Deus sobre ela para ser pai e para ser mãe. Que na ausência do pai, do menino, da menina, ela tem que se desdobrar. Continuando, a outra mãe que eu quero fazer menção aqui. A mãe duas vezes. Quem é a mãe duas vezes? É a mãe que é mãe da mãe. Do menino, da menina. Ou então a mãe que é mãe do pai, do menino, da menina. E eles entregaram para ela criar, a avó. Você conhece alguma avó que acabou sendo mãe do menino, mãe da menina? Porque a filha entregou para ela. O filho entregou para ela. Falou, a minha mãe cria agora. Então ela é mãe duas vezes. É mãe da filha ou do filho. E acabou agora sendo mãe do neto. Mãe da neta. Eu conheço algumas que são chamadas de mãe pelo neto. Pela neta. Chama de mãe. Porque criou desde bebê. E ela assumiu essa paternidade como se fosse dela mesma. Então que Deus abençoe as avós. Que além de serem avós, tiveram que assumir o papel de mães, dos netos. Que Deus dê graça especial a essas mães duas vezes. A outra mãe, que eu quero fazer menção aqui, a mãe espiritual. Enquanto de repente tenha gerado filhos biológicos, mas são mulheres que estão pela vida gerando filhos espirituais para Deus, com a pregação do Evangelho. São mulheres que estão assumindo a maternidade do novo convertido, da nova convertida. Está dando assessoria, está fazendo discipulado. Assumiu o papel de mãe espiritual, intercedendo, orando. Oh, Deus abençoe o fulano, a fulana, aquela pessoa que tomou a decisão por Cristo, e ela cuida como se fosse o seu filho, gerado do seu ventre, mas é um filho, uma filha espiritual. Então que Deus abençoe as mães espirituais. Essas que geram filhos para Deus, com todo o amor que uma mãe tem pelo seu filho biológico, ela tem pelo filho, pela filha espiritual. Só sabe do que eu estou falando. Quem evangeliza, quem compartilha a graça de Deus, quem assume o cuidado, quem assume a alimentação com a palavra de Deus dos novos convertidos, que cuida como se fossem seus filhos de fato e de verdade. Que Deus abençoe as mães espirituais. E eu quero terminar dizendo um outro tipo de mãe. Talvez você não pensou nisso, mas eu estava meditando, orando e veio isso. Se por um lado tem mãe, que tem que ser mãe e pai. Por outro lado tem pai, que além de ser pai, tem que ser mãe também. Porque a mãe faleceu, e ele teve que criar o menino, a menina. Então a mãe se mandou e deixou com ele. Ele não quis entregar para os avós criarem. Ele não quis entregar numa instituição. Ele não quis entregar para alguém adotar. E ele assumiu esse menino, essa menina. E agora... esse homem é um homem, mas ele tem que fazer papel de mãe também. Ele tem que dar banho, tem que trocar fralda, ele tem que dar a mamadeira, ele tem que cuidar como uma mãe cuida do bebê. Ele tem que levantar à noite e ir lá conferir como é que as coisas estão. Então, que Deus abençoe as mães que são homens. Mães, homens. Parece uma contradição, né? Mas tem isso por aí. Ele é pai, mas ele teve que assumir o papel de mãe também, para cuidar, para encaminhar, para levar para a escola, para buscar, para ajudar a fazer a tarefa de casa. É mãe também. Talvez tenha alguma aqui, tem algum pai aqui que é mãe também? Dá um sinal com a mão, tem algum? Olha lá, tem lá. Sem querer constranger, vem aqui, Marcos, por gentileza. Deus me revelou esse mistério. Vem aqui. Então o que eu estou falando, ele sabe. Ele não tem noção. Aqui está um pai, mãe. Vamos dar um aplauso a esse pai e mãe. É um pai e mãe. Então, do mesmo modo que aquela mãe de filho que tem limitações, ela precisa de graça especial. Do mesmo modo que a mãe solteira, ela precisa de graça especial, é dobrada, porque falta o esposo. Do mesmo modo que a mãe duas vezes, que a avó já criou os filhos e pensou que agora ela ia se sossegar. Aí de repente vem a filha, entrega o menino, a menina. Ela é mãe duas vezes. Também um homem que é pai, mas tem que assumir o papel de mãe, também precisa de uma graça. Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Não.
Certinho, porque o pai, ele, tudo que você falou é verdade. Na madrugada ele acorda se está descoberta, se a criança está com febre, se a criança está com tosse, a gente tem aquele mesmo cuidado, ou até mais, que desde criança a mãe da minha filha tem problemas mentais, e aí eu peguei. A gente terminou o relacionamento, mas eu assumi a minha criança e de quando nasceu até o dia de hoje, a maternidade. Trocar fralda, cuidar, levar para a escola, dar banho, cuidar com quem ela fala, com quem ela se relaciona na escola, se tem boas notas. Então é um pai, mãe mesmo. Tem isso aí, interessante. É interessante. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu estou rindo de alegria, tá? Que coisa, como é que Deus me revela esses mistérios, rapaz? Eu falei, meu Deus, e o pai e mãe? E que nome que teve que assumir? A menina, o menino. E é pai, é provedor, é protetor, mas é mãe também. Tem que dar o carinho, o amor, o afeto, tem que gerar para a vida. E nós vamos orar por todas as mães agora. Tá? Se eu esqueci alguma, está incluso aí nessa oração. Amém? Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Se você está ao lado de alguma mãe, aí, sua esposa ou sua mãe, sei lá, se achegue a ela aí para abençoar essa figura extraordinária, esse anjo sem asas, essa pessoa especial. E aí, se tiver alguém aí sem ninguém, pega o Marcos lá, que ele é pai e mãe. Vai lá, alguém orar com ele lá, que ele é pai e mãe. Alguém encosta nele aí para orar, abençoar ele também, que é pai e mãe. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês gostam de segredo? Graças a Deus, as nossas filhas tiveram pai e mãe. A Aurélia é uma mãe excepcional. Mãe coruja. Tá aí uma mãe coruja. Mas eu sinceramente, sou um paizão, tá? Pensa num paizão, sou eu. Só que eu assumi papel de mãe também, junto com ela. Tá ela aqui para dizer. Eu que levantava de madrugada, eu que trocava a fralda do xixi e tal, e eu que dava mamadeira. Com maior prazer, maior alegria de fazer isso. Então, meu lado mãe extravasando ali. Então, eu sei mais ou menos, viu, Marcos? Embora tenha a mãezona aqui junto e tal, mas eu passava na frente. Não, deixa que eu cuido, deixa comigo. Vai dormir, deixa que eu cuido. Aqui, meu lado mãe ali, cuidando, cuidador. Vamos orar. Pai eterno, nós oramos, ó Deus, invocando graça especial do Senhor. Pedimos, ó Pai, nesse dia das mães, nesse culto de homenagens às mães, que o Senhor estenda um manto sagrado, um manto de glória sobre cada mãe neste lugar, sobre cada mãe representada aqui, Senhor. E eu te peço também por aquelas que não puderam estar aqui, Senhor. Eu peço por todas as mães do mundo, Senhor. Ah, meu Deus. Eu peço por aquelas que são mães completas, têm um marido junto para ajudar, para dar suporte na criação dos filhos. E eu peço também pelas mães que precisam de graça especial do Senhor. As mães de filhos com necessidades especiais. Tem misericórdia, meu Pai. Dê a elas graça necessária, meu Deus, para prosseguirem nessa missão, nessa lida. Eu te peço, meu Deus, pelas mães que fazem carreira solo, a mãe que perdeu o marido, ou então foi abandonada. O marido abandonou, mas o Senhor não abandona. O Senhor é um marido que não abandona, Senhor. Então, ajuda essa mãe carreira solo. Eu peço pelas mães que são mães duas vezes, as mães avós, que já criaram os filhos e agora assumiram a maternidade de criar os netos, Senhor. Tem misericórdia, libera a graça necessária, meu Senhor. Meu Deus, eu oro também, meu Pai, pelos homens que tiveram que também assumir o papel de mãe. Não abandonaram, meu Deus, não desprezaram, não ignoraram a responsabilidade e assumiram o papel de pai e de mãe também, Senhor. Meu Deus, abençoe essa mãe que se encontra aqui, meu Pai. Cura a mãe que está enferma, que tem moléstia, que sente dores. Liberta, meu Pai, da carga negativa, da maldição, provavelmente hereditária. Neutraliza, meu Pai, todo o poder dos infernos que tem se levantado contra essa mãe que está aqui, meu Deus. Eu oro pelo filho dela, a filha dela, Senhor. O menino, a menina, o garoto, a garota, o rapaz, a moça, ou o homem, onde quer que eles se encontrem, meu Pai. Vá ao encontro deles, meu Deus. Tira do caminho mau, tira do caminho da perdição, do caminho do vício. Meu Deus, tira do caminho, meu Deus, da criminalidade. Anula, meu Pai, a trama do inferno de sobre o filho, a filha desse homem, dessa mulher que está aqui, Senhor. Salva os não salvos, meu Pai. A tua palavra diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Salve a casa dessa mãe, Senhor. A casa dessa mãe que está aqui hoje, no dia das mães. Muda a sorte dessa família, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que esta família esteja na tua presença. E eu te faço o voto, te darei a honra, a glória e o louvor, meu Pai.
Nós te pedimos, oramos, profetizamos, que seja assim, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Dá um abraço aí bem forte na mãe que está aí do seu lado. Abraça essa mãe aí. Amém, gente? Pode sentar, em nome de Jesus. Pode sentar. Olha aqui para mim. Eu vou falar de dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. É claro que o dízimo é a 10ª parte daquilo que Deus te deu condições de ganhar, de receber. Ou como lucro, né, da sua empresa, do seu negócio, ou como salário, se você é salário. Separe a 10ª parte para ajudar no custeio da obra de Deus. Eu quero dizer para você que o voto, ele é uma expressão de fé. Faça um voto de gratidão a Deus pela mãe, sua mãe. Qual a idade dela? Qual a idade da sua mãe? Fala, poxa, eu vou fazer um voto da idade da minha mãe aqui, como gratidão pela mãe que Deus me deu. Amém, gente? Tem alguém aí, não? Então ninguém é obrigado a fazer isso. Mas se você fala, poxa, eu sou tão grato a Deus pela mãe que Ele me deu, que eu quero expressar minha gratidão através de um voto, de uma ajuda para o custeio dessa obra. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Amanhã, que dia? Amanhã. Graças a Deus que no mês passado Deus levantou uma pessoa para nos ajudar, com o valor integral da parcela do ônibus. Valor integral. A pessoa prometeu e cumpriu. R$10.000 da parcela do ônibus. O ônibus está servindo aí, o ministério está com a agenda fechada. Você viu a agenda lá? Está fechada o mês todo com as igrejas. Nossa, está sendo útil, extremamente útil, para que o reino de Deus se estabeleça. Então Deus levantou uma pessoa, a pessoa falou, não, eu vou pagar a parcela. E pagou. Só que além da parcela do ônibus, amanhã nós temos a parcela da chácara Peniel. A do ônibus é 10.000, a da chácara é 15.000. Aí você fala assim, ô apóstolo, tem quanto na conta do ministério? Tem R$12.000 na conta do ministério, faltam só 13. Amém. E Deus já me disse que nós já temos esse dinheiro. Onde é que está esse dinheiro? Está aqui, está aqui, está aqui, está um pouco ali, um pouco ali. Está esparramado aqui, os 13.000. E sabe o que a palavra do Eterno diz? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, nos ajude nesse desafio. Fala, poxa, eu vou fazer um sacrifício que eu nunca fiz, eu vou ajudar, eu vou semear. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus vai te dar coisa que vale mais que dinheiro. Amém, gente? Tem alguém aí? Então fique em pé, prepara aí o seu melhor. Está aqui, ó, o Pix, QR Code, está ali a máquina de cartão. Ó, com o Júnior, você dá um sinal com a mão, ele vai até você. Amém? E você é livre para trazer também. Vamos orar. Pai, eu oro pela consagração dos dízimos, das ofertas, dos votos, dos sacrifícios. Essa pessoa, meu Deus, que sentiu no coração de fazer de ir além, meu Pai, de nos ajudar nesse compromisso que nós temos. Confirma na vida dessa pessoa a graça, ó Deus, que o Senhor promete, a graça de prosperidade, prosperidade de ter todas as áreas da vida resolvidas, Senhor. Eu te peço, eu oro, profetizo, abundância, fartura, saúde, família abençoada, salvação. Em nome de Jesus, os que creem digam amém. Pode trazer você que tem aqui, traga, coloque aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode trazer com fé. Eu vou chamar a Bispa Aurélia. Tem uma programação alusiva ao Dia das Mães, tá? Ela falou assim, ó, você dá uma palavra rapidinho. Eu falei, deixa comigo. Tem como apagar isso aqui? Eu não gosto dessa luz aqui em mim. Tem não? Apagar esse refletor aqui. Tenta apagar. Eu não consigo ver vocês direito, agora sim.